Se eu não tivesse desligado a chave geral a tempo, minha casa teria pegado fogo. Mas o que realmente incendiou minha vida foi quem tocou a campainha 15 minutos depois. Ele disse: Miguel, eletricista. E no segundo em que cruzou a porta, entendi que o problema não estava só nos fios. A manhã começou com um estalo seco, cheiro de queimado e a tela do computador piscando. Trabalho de casa, prazos apertados, clientes impacientes. Desliguei tudo, respirei fundo e liguei para o número de urgência do folheto preso na geladeira. Do outro lado, uma voz curta: Estou perto, chego já. Quando Miguel apareceu, foi direto ao quadro. Não pediu café, não quis conversa. Afastou os cabos, testou tensões, apontou para a extensão entupida de tomadas. Aqui é a origem. Você puxou mais do que aguenta. Olhou para mim, firme. Pode ter derretido parte do circuito. Assenti, envergonhado por algo tão básico. Ele desmontou a tampa do espelho, reuniu fios, reconectou terminais. O apartamento ficou em silêncio. Só o tique do multímetro. Eu acompanhava cada gesto, tentando adivinhar se o pior já tinha passado. Não tinha. Vou precisar trocar a fiação desta linha e reforçar o disjuntor, disse. Dá para começar hoje, mas vai levar um tempo. Faz, respondi sem hesitar. Enquanto buscava ferramentas no carro, pensei no que me fez aceitar tão rápido. Não era só urgência. Era a sensação de que aquele desconhecido trazia, junto com a caixa de chaves, algo que eu vinha evitando há anos. Voltei para o corredor. Ele encaixou-se ao meu lado, perto demais para a minha calma. O toque foi mínimo. Nossas mãos roçaram quando passei a lanterna. O suficiente para acender outra coisa. Segura assim, pediu. Não mexe. Fiquei imóvel. A proximidade cortou o ar. Ele trabalhou rápido, seguro, até que um fio exposto faiscou. Miguel recuou 1 centímetro, controlado. Eu ia perguntar se estava tudo bem, mas ele já retomava, como se qualquer dor fosse um atraso inaceitável. Quase, disse baixo. Quando terminamos a primeira etapa, a luz voltou estável. Quase sorri de alívio. Miguel não se moveu. Observou o quadro, conferiu o relógio e só então falou. Falta substituir o disjuntor. Volto em 2 dias. Certo. Agradeci. Obrigado por ter vindo tão rápido. Ele assentiu. Ao estender o orçamento, nossos dedos se encontraram de novo. Eu retirei a mão, mas tarde demais para o corpo fingir que nada aconteceu. Na tarde seguinte, minha mãe ligou. Não atendeu há semanas. Atendi. Lucas, teu primo vai casar na igreja, todos vão. Tu vens? Pausa longa. Eu não ia. Não desde a última discussão, quando deixei claro que não voltaria a esconder quem eu sou. Não posso. Ela suspirou pesada. Fazes sempre o que queres. Depois não digas que ficaste sozinho. A linha ficou muda. Eu também. 2 dias depois, Miguel tocou novamente. Chegou com a mesma objetividade, mas algo nele estava tenso. Dormiu? Perguntei, tentando quebrar o gelo. O suficiente. Vamos terminar isso. Trabalhamos lado a lado, eu com a lanterna, ele com o disjuntor. O silêncio não era desconforto, era expectativa. Notei um detalhe no pulso dele, abaixo da manga. Um bracelete metálico gravado por dentro. Quando meus olhos pararam ali, ele puxou a manga num reflexo e desviou o assunto. Liga a chave. A rede estabilizou. Nenhum estalo. Ele respirou como quem risca um item importante da lista. Agora aguenta. Aceitas um copo d'água? Perguntei. Aceito. Na cozinha, sem barulhos, ele apoiou o copo e me encarou rápido, como quem mede um risco antes de cruzá-lo. Trabalha sempre sozinho? Perguntou. Sempre. Dei de ombros. Simplifica. Ou isola. A palavra ficou entre nós. Voltei com o olhar para o bracelete. Ele percebeu. Desta vez não escondeu. É do meu pai, disse curto. Herdado. Tomou o resto da água. Não falo disso. Acenei que entendi. Eu também tinha assuntos que não abria. Ele ajeitou a caixa de ferramentas, pronto para ir. E foi aí que a campainha tocou novamente.
Um vizinho irritado. Quem é o responsável pelo barulho? Tenho o bebê a dormir. Eu, disse Miguel calmo. Foi por instantes. Já terminamos. Que seja a última. O homem olhou para mim, de cima a baixo, com desdém que não precisava de palavras. Boas companhias, Sr. Lucas. Fechei a porta devagar. O comentário ficou a latejar. Miguel recolheu os cabos em silêncio. Quando se virou para sair, parei-o num impulso. Se quiseres, há um café na esquina. 5 minutos. Ele hesitou. O telefone vibrou. Leu a mensagem, a mandíbula rígida, mas guardou o aparelho. 5 minutos. No balcão, falamos do mínimo: futebol, trânsito, preços, o suficiente para admitir que nenhum de nós estava ali pelo café. Voltamos à porta do prédio. Miguel respirou fundo. Não posso prometer que vou aparecer sempre que me apetecer. Escolheu as palavras. Há gente que não me deixa em paz. Família? Ele assentiu, o olhar breve. Se descobrem que... Parou. Não quero problemas para ti. Eu já os tenho, respondi lembrando a chamada da minha mãe. E continuo aqui. A frase saiu antes do medo. Ele não desviou. Só aproximou-se meio passo, como quem testa um limite invisível. O telemóvel vibrou novamente. Ele recuou. Tenho de ir. Miguel. Ele virou. Quando o quadro voltar a falhar, ligo-te, disse, meio sorriso. Não esperes o quadro falhar. Ele segurou meu olhar por um segundo a mais do que seria prudente, virou-se e desceu as escadas. Fiquei na entrada, com a certeza desconfortável de que a avaria elétrica era a parte simples. O difícil acabava de começar. Segredos, gente a vigiar e uma atração que já não cabia no silêncio. 2 dias sem notícias. Eu tentava me convencer de que não me importava, mas cada vez que o telefone vibrava e não era ele, o peso no peito aumentava. No terceiro dia, a campainha tocou. Não esperava, mas reconheci o som do toque do celular dele logo depois. Estás livre? Perguntou sem rodeios. Sim. A resposta saiu mais rápida do que eu queria. Então vem até a praça junto ao rio. Cheguei e o vi encostado a uma mureta, olhando para a água. Não usava uniforme nem carregava ferramentas. Estava ali só para me ver. Isso por si só já era novo. Pensei que não gostavas de lugares públicos, falei. Não gosto, mas precisava falar contigo. A voz dele estava mais baixa que o normal. Ontem meu irmão ligou. Disseram que ouviram comentários sobre mim. Entendi o que não era dito. A cidade era pequena e qualquer rumor corria rápido. E isso é problema? Perguntei. Para ele, sim. Passou a mão na nuca. Disseram que, se continuar a andar com certas pessoas, não sou mais bem-vindo em casa. A frase ficou suspensa. Não era difícil perceber que certas pessoas era eu. E o que vais fazer? Perguntei. Já fiz. Olhou-me nos olhos. Disse que não voltava a viver na sombra. Fiquei sem resposta. Ao mesmo tempo que me orgulhava, sabia o peso dessa decisão. Ele afastou-se da mureta e caminhou. Segui-o. Atravessamos ruas estreitas até um café pequeno. Sentamos. Sempre achei que cortar com a família fosse um ato de liberdade, disse ele. Mas é como arrancar um pedaço de ti. Sei como é. E contei-lhe sobre o dia em que deixei a casa dos meus pais. Não houve gritos, só o silêncio definitivo. Miguel ouviu, mas percebi que sua atenção se dividia com algo atrás de mim. Virei-me discretamente. Um homem num canto nos observava, fingindo ler. Miguel abaixou a voz. É conhecido do meu irmão. Aposto que amanhã já vai contar onde me viu e com quem. A ideia de ser vigiado incomodava. Queres ir embora? Perguntei. Quero, mas não vou. Sorriu de leve. Não mais. Pagamos e saímos juntos, cientes de que os olhares nos seguiam. Ele caminhou ao meu lado até o meu prédio. Parou na porta. Vou ter de arranjar outro lugar para morar. Se precisares, podes ficar aqui uns dias. Disse sem pensar. Ele respirou fundo. Não sei se é boa ideia. Eu sei,
mas a oferta está feita. Na manhã seguinte, ouvi passos no corredor. Quando abri, era ele com uma mochila. Mudança de planos, disse. Preciso de um lugar agora. Entrei. Dessa vez não houve tensão de estranhos. Miguel largou a mochila num canto e sentou-se. Não comentou sobre o passado, não explicou detalhes, mas percebi pela forma como olhava para a porta que não queria ser encontrado. Durante 2 dias, a rotina foi estranha. Ele saía para trabalhar cedo, voltava tarde. Quase não falávamos, mas havia algo firme no ar, como se estivéssemos a aprender a partilhar o mesmo espaço. Na terceira noite, voltou mais cedo. Houve confusão num serviço, contou. Cliente me expulsou quando percebeu quem eu era. Disse que não queria gente como eu na casa dele. Fiquei sem reação imediata. Ele continuou. Há 2 meses, eu teria pedido desculpa e saído em silêncio. Hoje, saí sim, mas sem me encolher. A forma como disse aquilo deixou claro que não estava a pedir consolo. Estava a afirmar que não voltaria a recuar. Tens noção de que agora és alvo, falei. E eu também. Tenho. Aproximou-se. É por isso que queria estar aqui. Ficamos frente a frente. Não havia toque, mas o peso da presença dele era suficiente. Miguel olhou-me por um segundo longo. Se quiseres que eu vá embora, diz agora. Não quero. A voz saiu firme. Ele assentiu, como se essa fosse a única resposta que precisava. Voltou-se para a janela, espiando a rua como quem mede riscos. Eu sabia que a partir dali as coisas não ficariam mais simples. Mas também sabia que, pela primeira vez, ele não estava a lutar sozinho. Os dias seguintes foram de atenção constante. Miguel saía para trabalhar e voltava olhando para os lados, como se cada esquina pudesse trazer alguém indesejado. Eu não perguntava detalhes, mas via que estava mais inquieto. Numa quinta-feira, entrou no apartamento com o rosto tenso. Alguém me seguiu hoje, disse direto. Reconheci do casamento do meu primo. É amigo da minha família. Apertei os punhos. E o que fez? Ignorei. Mas ele sabe onde eu trabalho. É questão de tempo até começar a falar. Entendi que falar significava espalhar boatos. No dia seguinte, ele confirmou. Perdeu 2 serviços depois que clientes cancelaram sem explicação. Estão a fechar-me portas, murmurou. E nem disfarçam. Tentei propor alternativas, mas Miguel estava decidido a enfrentar. Não vou mudar de bairro, não vou esconder-me. Olhou-me fixo. Se quiseres afastar-te, compreendo. Não é isso que quero, respondi. Mas precisamos pensar num plano. No sábado, fomos até um mercado. Enquanto escolhia frutas, percebi um grupo no corredor oposto. Um deles comentou algo e riu, olhando na nossa direção. Miguel ouviu, endureceu a postura e seguiu comprando como se nada tivesse acontecido. Na saída, perguntei se estava bem. Não vou dar-lhes a vitória de me ver irritado, respondeu. Mas não te iludas, isso pesa. Naquela noite, conversamos até tarde. Ele contou que, antes de me conhecer, tentou um relacionamento com um rapaz de outra cidade. Quando a família descobriu, o rapaz cortou o contato por medo de perder o emprego. Desde então, prometi não me envolver. Até agora. Houve silêncio. Eu sabia que a confissão era também um aviso. Nada seria simples. Na segunda-feira, Miguel recebeu uma chamada enquanto estava na cozinha. Ouvi pedaços da conversa. Não apareças mais. Não queremos problemas. Desligou e atirou o telemóvel para a mesa. Mais um cliente a menos. Não podes processar? Perguntei. Podia. Mas a batalha não é no tribunal. É na vida diária. No final da semana, a situação atingiu o limite. Voltava do trabalho quando vi 2 homens encostados à entrada do prédio. Ao aproximar-me, um deles falou. És o amigo do eletricista, não és? Sou. Então diz-lhe que a cidade é pequena. Melhor arranjar outro lugar. Entrei sem responder. Subi e encontrei Miguel sentado, atento à porta. Contei o que aconteceu. Ele respirou fundo. Era questão de tempo. Propus que fosse para minha cidade natal,
onde talvez pudesse trabalhar sem perseguição. Miguel abanou a cabeça. Fugir agora seria dar razão a eles. Na semana seguinte, a pressão começou a virar apoio. Uma vizinha que assistira a uma discussão no mercado veio bater à porta. Viu o que fizeram com vocês. Não é justo. Entregou um saco com pão e queijo. Qualquer coisa, contem comigo. O gesto simples pareceu afetar Miguel mais do que qualquer conversa. Ainda há gente que não se importa com o que pensam, disse ele. Decidimos que não iríamos mudar de bairro nem recuar. A cada novo boato, respondíamos com presença. Caminhávamos juntos, íamos aos mesmos lugares, falávamos com quem quisesse ouvir. Um dia, ao voltarmos de um café, Miguel parou na esquina. Quando tudo começou, achei que ia ser só um trabalho de eletricista. Agora vejo que era um teste. Virou-se para mim. E não vou reprovar. Não respondi com palavras. Ficamos ali, lado a lado, enquanto carros passavam, conscientes de que a luta estava longe do fim, mas que a decisão de não recuar já tinha sido tomada. As semanas seguintes foram um exercício de resistência. Alguns conhecidos pararam de cumprimentar Miguel na rua, outros fingiam não nos ver. Ele não reagia, mas eu percebia o esforço que fazia para manter o que chamava de neutralidade. Numa tarde, enquanto ajustava uma instalação num café, recebeu uma ligação que mudou o ritmo dos dias. É do sindicato, disse-me depois. Querem que eu participe de uma reunião sobre discriminação no trabalho. Vais aceitar? Não sei se estou pronto para expor tudo, mas talvez seja a hora. No dia marcado fui com ele. A sala não estava cheia, mas havia gente de várias áreas contando histórias semelhantes. Empregos perdidos, clientes que recusavam o serviço, contratos cancelados sem motivo oficial. Miguel ouviu em silêncio até que lhe pediram para falar. Sou eletricista há 8 anos. Começou. E nos últimos meses perdi trabalhos por causa de quem escolho ter ao meu lado. Não mudei a minha forma de trabalhar, não mudei a minha ética, mas para alguns, isso não importa. A fala dele gerou murmúrios de apoio. Uma advogada presente explicou possibilidades de denúncia e proteção legal. Saímos com contatos anotados e uma sensação estranha de que havia mais aliados do que imaginávamos. Nos dias seguintes, algumas mudanças surgiram. Miguel foi chamado por um novo cliente, indicado por alguém que conhecemos na reunião. O trabalho correu bem e esse cliente passou a recomendá-lo. Era pouco, mas suficiente para mostrar que a rede de apoio funcionava. Entretanto, as provocações não cessaram. Numa manhã, ao descer para o trabalho, encontramos a porta do prédio com um bilhete colado. Aqui não é lugar para vocês. Miguel arrancou o papel sem dizer nada. Queres que eu guarde para a polícia? Perguntei. Ainda não. Quero ver até onde vão. Naquela noite, recebemos mensagem da vizinha que já nos tinha ajudado. Disse que vira 2 rapazes rondando o prédio e que ia instalar uma câmera de segurança. Miguel agradeceu, mas notei que a preocupação estava a crescer. Alguns dias depois, enquanto jantávamos, ele falou: Tenho pensado no que a advogada disse. Talvez devamos fazer a denúncia formal. Achas que é seguro? Mais seguro do que deixar que continuem a achar que podem fazer isto sem consequência. Preparamos o relatório, reunimos mensagens e testemunhos. Ao entregarmos na delegacia, senti que estávamos a cruzar um ponto sem volta. Agora havia registro oficial, e isso podia afastar alguns, mas também provocar reação de outros. A resposta veio rápido. Um dos homens que nos ameaçou na rua foi chamado a depor. Não confessou nada, mas depois disso não o vimos mais por perto. Miguel, apesar de cauteloso, admitiu que se sentia um pouco mais livre. Isto não significa que acabou, disse. Mas é um passo. No fim daquela semana, fomos novamente à praça junto ao rio. Sentados num banco, ele virou-se para mim. Quando tudo começou, pensei que a maior ameaça era perder trabalho. Agora sei que era perder a coragem. Não precisei responder. Ficamos ali, a observar o movimento da cidade, conscientes de que a luta continuaria, mas que já tínhamos ultrapassado a fase de apenas sobreviver. Era claro que, independentemente do que viesse, Miguel não ia recuar. E eu também não.
A resposta oficial parecia lenta, mas começou a produzir efeitos. A câmara instalada pela vizinha gravou dois rapazes a colarem bilhetes na porta do prédio. Entregamos o vídeo à polícia. Dias depois, recebemos a confirmação. Foram identificados. Um deles era o mesmo que me abordara na entrada. Assinaram um termo de advertência e ficaram proibidos de se aproximar. Não era uma vitória estrondosa, mas tirou o peso do desconhecido. Na mesma semana, o sindicato publicou uma nota sobre discriminação contra prestadores de serviços. O texto circulou nas redes locais e chegou a clientes que nunca se importaram com o tema. Miguel recebeu mensagens de apoio e 3 pedidos de orçamento vindos da nota. 2 obras fecharam. O trabalho voltou a entrar, sem favores, só por competência. No sábado à tarde, o irmão de Miguel enviou uma mensagem curta. Isto virou vergonha para a família. Para. Ele leu, pousou o telemóvel e disse apenas: Não volto atrás. Respondemos com uma frase simples que a advogada nos sugerira. Qualquer nova tentativa de intimidação será anexada ao processo. Não houve resposta. Na segunda-feira, Miguel foi a um condomínio, onde um morador tentara impedir a contratação. O síndico chamou os dois e exigiu explicações. O homem repetiu insinuações. O síndico cortou. Aqui contratamos quem trabalha bem. Se o senhor insistir em difamar, será multado. Miguel fez o serviço, recebeu no mesmo dia e saiu com outra indicação. Pela primeira vez em meses, o caminho de volta não pareceu uma rota de fuga. À noite, decidimos que falaríamos abertamente numa nova reunião do sindicato. Contamos o percurso desde a primeira ameaça até o vídeo da vizinha. Outras pessoas partilharam relatos e, ao final, ficou combinado um guia de procedimentos: recolha de provas, registro de ocorrências, canais de apoio jurídico e uma lista de clientes que se comprometiam com práticas justas. O nome de Miguel entrou ali como referência técnica. Ele riu baixo ao ver o próprio número numa folha que antes só lhe traria problemas. 2 dias depois, a vizinha chamou-nos para a portaria. Os mesmos rapazes tinham passado outra vez, mas agora foram abordados pelo porteiro e saíram sem discutir. O recado estava dado. O prédio não seria cúmplice. A sensação de isolamento diminuiu. Cumprimentaram-nos no elevador. Pequenos gestos, efeito grande. A família de Miguel insistiu mais uma vez. A mãe ligou, pediu que evitasse exposição, disse que a cidade fala. Ele ouviu com respeito e respondeu com calma. A cidade fala de tudo. Eu é que não vou calar a minha vida. Houve silêncio do outro lado. Depois, um cuida-te seco, mas sem ameaça. Para Miguel, isso já era um avanço. No domingo, fomos à praça junto ao rio para um mutirão do sindicato com comerciantes. O objetivo era simples: explicar o que a lei permite e o que a lei proíbe. Um dono de restaurante perguntou se histórias pessoais não espantariam clientes. Miguel respondeu: Espanta mais um mau serviço do que quem sou. Se eu falhar, não me contrate. Se eu fizer bem, pague e siga. Alguns riram, outros assentiram. Fechamos 2 trabalhos ali mesmo, à frente de todos. As consequências para quem começou a perseguição também chegaram. A polícia notificou o homem que me ameaçou na porta e o condomínio aplicou-lhe multa por perturbação. Um dos rapazes do vídeo pediu desculpa à administração para evitar processo. Não houve cena, nem humilhação pública. Houve responsabilização, como deveria ser. No fim do mês, sentamo-nos para organizar as contas. O saldo ainda não era folgado, mas a lista de serviços preenchia o calendário. Miguel olhou para mim e disse: Pensei que o máximo que podia ganhar era sossego. Ganhei trabalho, apoio e... Procurou a palavra. Tempo. Tempo para quê? Para viver sem pedir licença. Ficamos um momento em silêncio, não por medo, mas por alívio. A história não virou conto de fadas. Ainda há olhares tortos e mensagens anônimas que apagamos sem resposta. A diferença é que já não decidimos o nosso dia a partir do medo. Há procedimentos, vizinhos atentos, clientes que assinam o nome e uma rede que não depende de coragem individual todos os dias. Antes de dormir, Miguel tirou o bracelete do pulso
e colocou-o sobre a mesa. Guardei isto como lembrança de quem eu precisava provar que era. Já não preciso. Não houve discurso. Só um gesto claro. O passado não comandava mais as escolhas. Se alguém perguntar como termina, direi que não termina. Segue. Com regras, com limites, com trabalho, com respeito. E quando alguém tenta repetir a velha cartilha da ameaça, encontra agora portas que se fecham para a violência e se abrem para o justo. Essa é a consequência. Essa é a moral que escolhemos viver.